Então, todos muito bem-vindos. É, é um prazer para mim, né, falar sobre esse tema. O tema é a humanização nas relações de trabalho que fortalece a liderança. Então, nos interessa muito falar em fortalecimento da liderança, mas é preciso ver isso sobre uma ótica especial do momento que nós estamos vivendo nas organizações, no mundo, na forma em que o trabalho está se reestruturando no mundo. Nós estamos passando uma fase de grande transição, né? Eu acho que é isso que a Caminhos pode, principalmente, contribuir, é fazer essa transição, de sair de um modelo que já está desgastado e não consegue mais sustentar resultados da maneira como nós queremos, né? Mas mostrando as novas soluções, as novas tendências, né? Então, vamos falar um pouquinho da raiz da empresa, né? Quem somos? Bom, é, em 2014, no final de 2014, a Anabela, que é minha esposa e sócia, né? Eu contei para ela o meu desejo de criar uma empresa. Na época, eu era vice-presidente de uma multinacional de treinamento e desenvolvimento no Brasil, fazia uma ponte com os Estados Unidos, ia muito para lá, inclusive, por causa desse trabalho, mas eu queria criar a minha própria, vamos dizer assim, empresa de treinamento, uma empresa educacional, porque enxergava novas possibilidades de como aprofundar alguns temas, principalmente no desenvolvimento humano, né? E foi aí que ela, eu acho que foi muito decisivo. Eu quero até deixar gravado isso aqui, porque é bem real. Ela dizendo: bom, se você quer, vamos, né? Eu tinha assim meus receios, porque para empreender no Brasil não é fácil, você tem que ter capital inicial, e ela mesma disse: não, o que eu tenho de reserva aqui eu coloco para a gente começar. Então foi um ato importantíssimo da Bela que me deu o ânimo e a coragem de ir em frente, né? E criamos essa empresa que é de educação, como eu disse, especializada em temas de desenvolvimento do potencial humano. Atualmente, nós já atingimos, aí, já treinamos dezenas de milhares de pessoas, até porque o início do nosso trabalho, a incubação, vamos dizer assim, da Caminho, se deu dentro de uma instituição de pós-graduação. Eu vou citá-la quando eu falar um pouquinho mais do meu currículo, e ali a gente acabou atingindo um grande número de alunos também. E depois começamos então a trabalhar mais com as empresas. Foi todo um processo de 2015 até agora, 2025. Portanto, nós estamos completando esse ano, no final desse ano, nós vamos completar 10 anos dessa trajetória. No Brasil, você fazer com que essa área, né, uma empresa de treinamento, consiga se consolidar e durar 10 anos e daí continuar crescendo, não é exatamente uma tarefa fácil. Então, nós estamos muito felizes com essa jornada, né? A nossa missão é essa: olha, estimular o florescimento do potencial integral das pessoas por meio da ciência, da filosofia e da arte. Sempre buscamos eu diria, uma forma mais sólida do conhecimento, né? O conhecimento, de um modo geral, conhecimento humano, ele nunca é absoluto. E eu tenho muita consciência disso. Eu não sou dogmático, né? Porque a ciência, por exemplo, que é uma linguagem do conhecimento, ela está sempre evoluindo, né? E a filosofia é um grande debate aberto. Então, o conhecimento, de um modo geral, ele não é fixo, ele nunca está acabado, né? Mas a gente precisa recorrer às melhores fontes. Então, nós fazemos uma curadoria muito cuidadosa para entender o que sabemos hoje sobre desenvolvimento humano, sobre potencial humano, sobre crescimento de pessoas, sobre formação de times, liderança, organizações que dão certo, quais são os benchmarks que a gente tem que olhar para o mundo, e onde estão as informações mais confiáveis, né? Então, a gente faz muito essa curadoria para trazer elementos para dentro do nosso trabalho. E também um pouco da arte, porque o ser humano, de alguma maneira, sempre tem um lado inconsciente que é tocado pela emoção, né? Então, a gente também não pode deixar de trazer um aspecto um pouco mais artístico. Tanto é que a gente agora lançou um podcast, eu vou falar dele, né, aqui na minha mini bio. Eu não vou falar muito de mim, mas eu acho que é importante dizer, como eu sou, vamos dizer assim, o responsável, o curador, né, da parte de conhecimento dentro da Caminhos, é importante dar um pouquinho da origem, né, desse meu trabalho. Eu sou professor, eu sou inclusive formado em letras, mas nunca segui de maneira oficial, assim, esse caminho de ensinar na sala de aula. Eu acabei me tornando gestor no mundo da educação,
né? Então, sempre teve um pé de cada lado, aí, o pé na gestão, o pé na educação, um pouco do lado editorial também. Tanto é que nós temos uma editora, a editora Vida Integral, né? Já escrevi alguns livros, já publiquei alguns livros, né? Sou sócio fundador, junto com a Bela, da Caminhos Vida Integral. É importante dizer que hoje nós temos outros sócios, né? Nós temos a Isa e a Cláudia Serrano em São Paulo, que são grandes especialistas em desenvolvimento humano também, que são nossas sócias, estão lá em São Paulo, no escritório em Moema. E temos o Leonardo, né, Oliveira, que é um dos donos do IPOG aqui em Goiás e que é um dos pioneiros da Caminhos. Quando a gente estava começando a empresa e foi necessário injetar um pouco do capital, foi ele o principal investidor naquele momento, né? Mas, além de ser sócio fundador da Caminhos, então nós criamos agora há pouco o podcast Café com Pequi. É uma conversa entre a Bela e eu, com alguns convidados também, que nós, com o tempo a gente vai trazer outros convidados para falar de desenvolvimento humano, né? É uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais leve do que um treinamento. A gente trabalha muito com treinamento, então às vezes a gente precisa fazer uma coisa um pouquinho, um bate-papo, algo um pouco mais leve, e inclusive trazendo a arte, é isso que eu estava falando antes. A gente traz a poesia, e quem sabe a gente vai trazer outras formas da arte, né? Eu sou atualmente professor convidado pela Fundação Dom Cabral, facilito um evento anual. Aliás, eu tenho ido mais de uma vez por ano para São Paulo ou outros lugares em que a Dom Cabral me peça para fazer um fórum com CEOs. É um grupo de CEOs do Brasil todo que se reúnem. Já tem acho que cerca de 30 a 40 CEOs nesse grupo, e querem, vamos dizer assim, deixar legados na sociedade brasileira, querem fazer algo a mais do que ganhar lucro, né? É interessante fazer parte desse fórum, porque eu estou em contato com grandes CEOs, pessoas incríveis, com muito conhecimento, muita experiência, que também me ensinam muito, né? Mas eu posso também estimulá-los e provocá-los. Meu papel lá é falar principalmente sobre o tema dos níveis de consciência, que é um dos temas que eu me especializei ao longo da minha carreira, né? É a ideia de que para que haja mudança comportamental, primeiro a gente precisa enxergar as coisas de uma nova maneira. Tem até um filósofo tão conhecido, né, da humanidade, que foi Santo Agostinho, que dizia assim: olha, o agir segue o ser. A forma como eu ajo e me comporto está sempre vinculada à minha visão de mundo. E é isso que a gente trabalha com esses CEOs, né, para que, como é um fórum que pretende realmente trazer legados e promover transformações no mundo corporativo do Brasil, em primeiro lugar, eles precisam ter as lentes pelas quais enxergam a realidade muito claras, muito lúcidas, e meu trabalho está sendo ajudá-los a enxergar isso de uma maneira um pouco mais clara, com bons mapas nesse sentido, né? Como eu disse, eu fui vice-presidente, fui diretor também de conteúdo e facilitação de uma multinacional de treinamento, no caso a Franklin Covey. Eu tive 11 anos nessa empresa. Lógico que isso acabou deixando também marcas na minha profissão, na minha identidade profissional. Dr. Stephen Covey, que faleceu em 2012, foi realmente uma liderança importante, e um especialista no desenvolvimento humano que me influenciou, né? Também fui um dos responsáveis por implementar o programa O Líder em Mim. Eu acho que muitos pais aí de crianças devem saber que esse programa existe no Brasil. As escolas, né, que adotaram, parece que hoje já são quase, acho que 1.000 escolas, estamos chegando perto aí de 1.000 escolas adotando esse programa no Brasil, pouco menos parece, mas é um programa muito extenso, né, e que ajuda as crianças desde cedo a já entender o que é essa postura mais proativa diante da vida, daquele que vai pegar as vidas nas próprias mãos quando se tornar um adulto, né? Então é criar uma liderança de si mesmo, né? Um aspecto de caráter, mas também alguns aspectos práticos, né? De você saber como lidar melhor com a vida. É um programa de muito sucesso, então eu me sinto bastante orgulhoso de ter participado da gênese da implantação desse programa. Também criei o método IPOG, aqui em Goiás fui convidado para fazer isso, então é um modelo de ensino-aprendizagem dentro de uma instituição de pós-graduação. É, Mais de 1.000 professores foram formados nesse método e utilizam esse método dentro do IPOG. E no mundo corporativo, já treinei líderes em centenas de empresas brasileiras, né? Então, eu só pus algumas aí, realmente não dá para dizer todas, porque foram mais de 20 anos aí de trabalho treinando líderes, né? Desde pequenas empresas familiares até grandes empresas
vamos dizer assim, multinacionais, né, em que a gente atuou ou atua, né? No caso da Embraer, por exemplo, já atuei no passado, mas hoje mesmo tem uma ferramenta nossa da Caminhos que está sendo utilizada dentro da Embraer. Vou falar dela daqui a pouco, que é a jornada do autoconhecimento. A Volkswagen, a Kimberly-Clark, a Bradesco, Bradesco é um cliente atual nosso, MSD Saúde Animal também são clientes, a Syngenta, Eli Lilly, Sicredi, Unimed, Sicobi, entre outras organizações que nós atuamos, né? E um pouquinho da minha formação, eu também, além de ser formado em letras, tenho um MBA em liderança, gestão organizacional, e uma formação com a Universidade de Berkeley, da Califórnia, que é de gestão de organizações sem fins lucrativos, porque eu trabalhei muito tempo no terceiro setor, chamado terceiro setor, né? Antes de começar a formar líderes, o que eu fiz foi trabalhar justamente no terceiro setor com a área de educação. Então, eu falo que a minha vida inteira é educação, só que tem profissional, né? Minha vida profissional. Uma parte é educação, vamos dizer assim, mais básica, ali no terceiro setor, e a outra parte, ali, a educação de adultos, formando líderes já no setor lucrativo, produtivo, vamos dizer assim, né? Então, isso é um pouco da minha história, né? Que aí a gente tem que entrar na questão do que faz a Caminhos, né? Por que a Caminhos foi criada? Nós acreditamos que o potencial humano ele é muito maior do que nós entendemos ainda. Eu acho que o conhecimento humano sobre si mesmo, sobre quem somos nós e o que podemos, ainda é incipiente. Em pleno século XXI falar isso, né, com toda essa tecnologia e toda a ciência neurológica que nós já temos, poderia parecer assim um pouco cético da minha parte, mas eu realmente penso que nós ainda não entendemos bem tudo que pode um ser humano, né? Agora, a liderança tem um papel preponderante nesse processo, porque o líder, em inglês a gente fala que ele é o enabler, né? É aquele que propicia, aquele que faz com que as coisas possam acontecer, né? Então, formar o líder significa formar aquele que influencia, formar aquele que abre os caminhos, formar aquele que faz as coisas acontecerem em várias instâncias. Se você pensar bem, tem líderes nas empresas, mas também tem no comércio, tem o líder dentro da escola, da universidade, das igrejas, do governo, né? Quer dizer, a liderança é, é inevitável na vida humana, né? Assim como eu falo que na natureza a liderança já existe, né? Quando você olha um formigueiro, o, a- o apicultor, né, lida com as abelhas, já está vendo a liderança ali. Então a liderança é inescapável. Agora, o que é uma liderança ideal para os dias de hoje? Né? Essa é uma grande pergunta. Eu queria até ver se os que estão presentes aqui conosco ao vivo, né? Eu falo isso porque esse, essa, essa fala nossa aqui, ela ao mesmo tempo visa quem está conosco aqui, mas também quem vai ouvir depois. Então eu queria lançar uma pergunta para que todos refletissem aí. E se alguém quiser dar uma resposta, eu fico feliz. Olha. Qual é a principal competência necessária para o líder no século XXI? Se você tivesse que escolher uma competência, né, diz assim, qual seria essa? Né? Não sei se alguém aí quer se arriscar ou tentar dizer alguma coisa, né? Eu dou um tempinho aí, se ninguém se manifestar, eu puxo para frente, tá? Mas todo mundo que está aqui conosco pode responder, fique à vontade. Inclusive pode ser através do chat, quer ver? Deixa eu abrir o chat aqui, porque eu não. Ah, aqui, ó, a Jéssica Ferreira, obrigado, hein, Jéssica, já respondeu. Ó. Ela colocou inteligência emocional, olha aí, ó. Boa, 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 boa. É uma forma de falar o que eu vou falar também, tá? Eu concordo com você, Jéssica, inteligência emocional, tá? Mas pensem no seguinte, olha o cenário, ó. É, num certo dia, há alguns anos atrás, eu acredito que faz menos de 10 anos isso, tá? Acho que deve ter sido há uns 6, 7 anos atrás. É, um grupo de, um grupo não, todos os conselheiros, tá, da Faculdade de Administração da Universidade de Stanford foram convidados pela Universidade de Stanford para fazer uma enquete com eles. Então, nós estamos diante de uma faculdade de administração, são especialistas em administração, né? Os conselheiros são ex-alunos dessa faculdade. A Stanford é um dos centros mais importantes do conhecimento atual, principalmente nessa área de gestão, também de inovação, né? Ali no Vale do Silício, tal, muito importante na Califórnia, né? E foram todos, são 75 conselheiros, a maioria deles empresários de muito sucesso, grandes empresas internacionais e tal, e alguns outros
é, profissionais liberais extraordinários, né? E aí faz exatamente essa pergunta foi feita: qual é a principal competência necessária no líder, ao líder, né, do século XXI? E a resposta, pessoal, foi essa aqui, ó. A frase está aqui, a frase completa dessa história está aqui, ó. Quando pediram aos 75 membros do Conselho Consultivo da Faculdade de Administração da Universidade de Stanford que identificassem qual era a competência mais importante a ser desenvolvida pelos líderes em nossos dias, a resposta foi quase unânime: autoconhecimento. Autoconhecimento. Bill George, ele é um especialista em liderança, escreveu inclusive um livro famoso, criou um método, né, que chama-se liderança autêntica, tá? E é num livro da Harvard Business Review em que essa frase está publicada. Então, dá testemunho desse evento que ocorreu. E eu acho interessante isso, porque nessa mesma época, ou seja, um pouquinho antes até desse fato, desse evento, nós estávamos criando a Caminhos, né? E a primeira coisa que nós criamos foi uma ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente estava na incubadora da empresa, em 2016, 2017, que foi a fase que a gente estava construindo as primeiras soluções, a primeira grande solução foi um processo e uma discussão também sobre essa ideia do autoconhecimento. O ser humano é sempre um desconhecido para si mesmo, tá, pessoal? Eu sei que é uma frase meio forte essa, um pouco polêmica, né? Mas tem até um ensaio de um grande escritor mexicano chamado Otávio Paz, ele foi, na época, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, e ele escreveu um texto sobre Fernando Pessoa. E ele fala assim, que Fernando Pessoa é o poeta que é o desconhecido de si mesmo, né? Eu falei, ó, bom, é interessante, porque nós achamos que nos conhecemos, né? Nós achamos que sabemos quem somos. Mas será que sabemos mesmo, né? Eu acho que se você for a fundo nessa questão, se você se permitir duvidar, você vai perceber que, no fundo, nós não sabemos tanto sobre quem somos. Nós temos ideias sobre nós mesmos, né? E essas ideias são alimentadas geração após geração. Nós aceitamos essas ideias, a ciência diz alguma coisa, a filosofia diz outra, o senso comum diz outra, a religião diz outra, e a gente aceita, a gente toma para nós essas ideias, né? Mas, no fundo, ninguém tem uma resposta certa que explique de fato esse fenômeno que é o fenômeno humano. Então, nós estamos em busca de nós mesmos, como Fernando Pessoa, um desconhecido em busca de si mesmo. Esse é o nome do artigo lá do Otávio Paz, né? Então nós também estamos em busca de nós mesmos, né? E a professora Carol Dweck, que é de Stanford, ela tem uma frase famosa. Ela escreveu um livro que bombou aí nos últimos anos, né? Chama Mindset. Já faz também uns 10 anos que ela publicou, mas se tornou um best-seller mundial. E o que eu mais gosto do livro, eu gosto muito do livro, mas uma frase dela eu falei que é lapidar, né? Ela diz assim: olha, minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Olha que interessante. Então vejam um problema que nós temos nas mãos, né? O ser humano tem, mas para a liderança isso se torna muito, muito crítico. Olha. Nós não sabemos realmente quem somos, ou não nos conhecemos pessoalmente em profundidade quanto deveríamos conhecer, né? Porque você precisa de muito processo, muito mergulho em si mesmo, muita terapia, talvez, por um lado, ou por outro lado, muitos retiros, muito silêncio, muita leitura, muito pensamento, muito questionamento, porque esse assunto é amplo, é um assunto muito amplo. Eu tenho uma biblioteca de autores falando sobre o tema do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Então, todos nós estamos nessa busca, né? Por outro lado, aquilo que nós projetamos sobre nós mesmos, a nossa identidade, a professora Carol Dweck, ela deixa muito claro, vai influenciar a forma como nós vivemos. Então, se nós pudermos proporcionar às pessoas um aprofundamento do que sabem sobre si e de como se enxergam, da sua autoimagem, da sua autoestima, do conhecimento das suas forças, elas vão viver e agir de formas cada vez mais interessantes, mais ricas. Se você enriquece o que sabe sobre si, enriquece também a forma como vive. É isso que eu tiro daqui dessa frase fantástica da professora Carol Dweck, né? E a nossa ferramenta proporciona esse estímulo. A gente trabalha com uma ferramenta que não é assim uma revolução disruptiva, assim, o Luciano teve uma ideia que ninguém teve antes. Não é bem isso. Mas o que eu fiz foi, eu juntei 4 elementos,
numa mesma ferramenta, com a ajuda de psicólogos especializados em instrumentos de avaliação psicológica, e esses 4 elementos, quando se combinam, dão uma experiência mais holística sobre o self, sobre quem nós somos. Não é a resposta final, porque ninguém tem essa resposta final, mas vamos dizer que a gente alarga os elementos de autoconhecimento para qualquer pessoa, inclusive para o líder. Então, quais são esses elementos? Tipo psicológico junguiano, eu até comparo aí com a ossatura dessa imagem, né? Tem essa mulher que está aí, e eu falo assim, olha, o seu tipo psicológico, de certa forma, é o esqueleto do seu self, é aquilo que dá forma, é a sua personalidade mais durável ao longo da vida. E o Carl Jung, né, o grande psicólogo Carl Jung, foi quem nos deu as chaves para fazer essa análise da persona. As forças de caráter vieram das pesquisas da psicologia positiva, Dr. Martin Seligman. São diferentes da persona. Enquanto a persona ela tem um aspecto de nascimento, o próprio Jung disse antes de falecer que tem a ver com o DNA, ou seja, é uma característica, vamos dizer assim, genética, né, que eu herdei dos meus ancestrais e de toda a minha formação, assim, da minha constituição, né, pessoal. As forças de caráter, de um modo diferente, elas têm muito mais a ver com o ambiente que você vive e a forma como você reage ao ambiente. E na medida que você vai reagindo a esse ambiente, você vai criando uma certa musculatura do caráter, que é o que você é a forma como você resolve os problemas ou se relaciona com as pessoas nos momentos em que você tem dilemas, crises, dificuldades, aparece muito as forças do caráter, né? Só que não é, a gente achava que o caráter é uma coisa uníssona, né? Tem o caráter bom e o caráter ruim, né? Meu avô pensava isso, né? Hoje não é bem isso, tá, pessoal? A gente sabe pela ciência, pela pesquisa, que o caráter é complexo. Existem 24 forças de caráter e cada um de nós desenvolve mais umas do que outras. E é isso que vai ajudar a gente a entender por que a gente age como age. Isso nos possibilita fazer uma análise bem clara disso e ajudar a pessoa a talvez mexer um pouco com essas forças para se adequar melhor ao ambiente que ela está enfrentando, né? E aí nós temos as inteligências, que também vêm de pesquisa científica, o Dr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard. Eu trabalhei numa escola em São Paulo, no início do milênio, a virada ali, um pouquinho depois da virada do milênio, o Colégio Siddhartha, que trabalhava já na época as inteligências múltiplas, que é essa pesquisa do Dr. Howard Gardner, né? Ele percebeu que as inteligências têm muito a ver com a nossa capacidade de solucionar problemas e criar produtos culturais. E que existem vários tipos de problemas para serem resolvidos. Então, por isso também existem vários tipos de inteligência. Antigamente era só o teste de QI, né? Mas puxa, isso é muito insuficiente. Pensem bem. Uma pessoa que às vezes tem uma inteligência emocional muito alta, ela pode não ser excelente em matemática, pode ser não ser um gênio da física, mas ela pode ser uma espécie de gênio das relações humanas. E isso não está no teste de QI. Por isso que o Gardner ele democratizou a ideia de inteligência. Ele mostrou que pelo menos 9 inteligências são muito utilizadas no nosso dia a dia e a gente consegue, no teste que nós criamos, trazer as principais inteligências que você tem usado, né? E isso ajuda também a compor, junto com as forças de caráter e os tipos psicológicos, uma visão um pouco melhor desse self seu, que é mais holístico, né? E, finalmente, os estágios que são do Graves, né? Eu falo que são os níveis de consciência, que é a maturidade. A gente consegue olhar, então, em que momento você está da sua maturidade. Você ainda tem uma visão de mundo mais egocêntrica, mais etnocêntrica, pluralista ou integral. Esses níveis vão determinar a forma como você responde também. Tem uma relação aí com as forças de caráter, mas aqui tem mais a ver com visão de mundo mesmo, tem a ver com valores. Quais são os valores que você mais, vamos dizer assim, cultiva e que você realmente acredita que são importantes? Você vai colocar mais energia neles, né? Então, se a gente juntar esses 4 elementos, pessoal, é interessante. Olha, o número de variáveis é tão grande que nenhum teste da jornada do autoconhecimento jamais será igual ao outro. Nós já fizemos mais de 70 mil testes da jornada de autoconhecimento, gerando essa imagem holística das pessoas, e nunca encontramos uma pessoa igual a outra. E nem nunca vamos encontrar. Porque existem bilhões de combinações possíveis, um número maior do que são os seres humanos no planeta hoje. Tá? Então, cada um tem a sua
tem o seu relatório, e a gente consegue dar essa visão bastante singular e, ao mesmo tempo, bastante holística, bastante completa do ser humano, e a resposta tem sido maravilhosa, né? Como eu falei, várias empresas já adotaram, né? Posso citar aqui a MSD Saúde Animal, que é um cliente nosso desde 2018, onde todo mundo lá dentro costuma fazer a jornada, então é uma empresa grande, né, que tem aí centenas de pessoas que fazem a jornada anualmente. Ou então a Embraer, que agora está usando, é mais recente, então, para dar alguns exemplos, né, conhecidos, né, mas o Sicredi utiliza muito aqui no Centro-Oeste, aí vai, tem uma lista de empresas que já utilizam a jornada do autoconhecimento, e a reação das pessoas é sempre assim, é como se a empresa estivesse dando um presente para o colaborador, porque ele, pela primeira vez, está se sentindo respeitado por uma perspectiva mais integral de quem ele é, né? A empresa não está me vendo só pelos meus talentos profissionais ou pelo que eu posso entregar para ela, mas está me vendo pela pessoa que eu sou. Também tem aqui os meus valores, minhas aspirações, minhas forças naturais, né? Coisas que vão além da minha profissão. E esse olhar integral é que é tão transformador na liderança. Bom, então o nosso início foi aí, né? A gente começou, vamos dizer, se a gente fosse contar uma história dos nossos hits, os cantores têm hits, né? Eles lançam vários discos, CDs, né? Enfim, hoje em dia é tudo eletrônico, tudo digital, vão lançando aí suas músicas. Não é toda a música que explode no mercado, mas algumas são os hits do cantor. No nosso caso da Caminhos Vida Integral, nós tivemos também os nossos hits. O primeiro hit foi a Jornada do Autoconhecimento, que continua sendo extremamente útil e aplicada nas empresas. Bom, em 2018, eu tive acesso a esse livro, primeiro em inglês, depois em português, é o Morrendo por um Salário, do professor Jeffrey Pfeffer, outro nome importante da Universidade de Stanford, né? Qual foi a inovação que ele trouxe? Já se sabia nessa época, eu já falava bastante desse tema, sobre o problema do estresse crônico dentro das empresas. Temos um problema de estresse, né? E isso não é por acaso. A configuração da forma como se faz a gestão é que afeta também as pessoas. Tem vários elementos, é uma coisa complexa, é um assunto complexo, mas um dos elementos centrais é o modelo de gestão. Quando eu li esse livro, quando eu recebi, inclusive só pela capa, né, eu já levei um choque, falei assim, ó, tá vendo? Olha, como as práticas modernas de gerenciamento prejudicam a saúde dos trabalhadores e desempenho da empresa e o que podemos fazer a respeito. Foi o primeiro livro que eu coloquei à mão, que eu vi não só o assunto do ponto de vista da saúde mental, mas também do ponto de vista econômico. Vejam que a capa é uma nota de dinheiro, R$ 100 aí, né? E os túmulos ali, né? Essa ideia de que, pô, em busca do dinheiro eu acabo perdendo minha saúde, né? Isso é um problema muito sério, tá, pessoal? Um problema dramático para as empresas e que agora, esse ano, ganhou um status mais oficial diante da lei aqui no Brasil, né? Com a nova NR1, né? Inclusive, estou com uma matéria aqui na mão que eu imprimi, mostrando os dados da crise de saúde mental no Brasil, que é a maior de todos os tempos, né? É, Para se ter uma ideia, no ano passado, 2024, que é o dado mais recente, né, foram quase 500 mil de afastamentos, maior número em pelo menos 10 anos, né? E aí vem a lei, né, tentando regulamentar isso e dizer, olha, as empresas vão ter que cuidar desse assunto, não vai poder ser um assunto alternativo, não vai poder ser um assunto que uma empresa se importa e outra não, né? Porque isso está realmente gerando um problema sério, e novamente financeiro, tá, pessoal? Até para o Estado. E o próprio Jeffrey Pfeffer fala isso. Ele fala, quando as pessoas ficam mal na empresa, a empresa não consegue lidar com uma pessoa que está numa crise de saúde mental e manda ela embora. E a pessoa vai fazer o quê? Ela vai recorrer ao Estado. E o Estado tem que prover os recursos para financiar, né? É, seguro-desemprego e outros tipos de benefícios, dependendo do país aí onde está acontecendo, né? É o chamado welfare. Isso vai se tornando cada vez mais caro para o governo e também para as empresas que vão perdendo talentos, tem que recolocar pessoas, tem uma rotatividade muito grande. Mas o pior é a questão a gente chama de baixo engajamento, né? As pessoas estão mal, não estão trabalhando bem, não estão produzindo bem, não estão interessadas em fazer a empresa funcionar bem, né? Então, para o mundo corporativo, isso é uma crise muito séria, né?
E eu estava em 2018 já desenhando uma solução de liderança. Eu queria que a Caminhos tivesse um programa, vamos dizer assim, importante sobre formação de líderes, e eu tinha batizado de Liderança Humanizada. Quando eu li esse livro, aí eu fiquei mais convencido de que esse era o caminho, né? E então procurei criar uma solução que junta o alto desempenho sustentável e o bem-estar. E esse programa está se tornando também o nosso HIT atual, né? Nós já estamos com ele em várias instituições de pós-graduação, eu já dei aula sobre ele, né, ou com ele, para pós-graduação em vários lugares, com esse nome ou com outros nomes, mas tratando desse assunto, e também em várias empresas, universidades corporativas, né, como a própria MSD Saúde Animal, a Universidade Corporativa do Bradesco, né, com quem a gente tem trabalhado também esse tema, e outras empresas de vários segmentos que a gente tem atingido nos últimos tempos, estão buscando isso, né? Porque eles querem o quê? Uma formação do líder que saiba como conciliar o bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, o ambiente que não é tóxico, que seja salubre para o trabalho do ponto de vista mental, mas que também seja, também traga os resultados sustentáveis que a empresa precisa. E nós temos muita clareza disso, pessoal. Nós não somos vamos dizer assim, partidários de uma visão romântica. Ah, vamos cuidar bem das pessoas, os resultados que se danem. Não dá para fazer isso. No mundo corporativo, a gente tem que conciliar as duas coisas. Só que os líderes precisam aprender a fazer essa gestão que concilia os dois aspectos, né? Não é muito fácil, tá, pessoal? Então, novamente, vem a questão das competências de liderança, né? Então, como que vocês explicariam? Se vocês tentassem explicar um líder que é humanizado, que ele faz bem? Que ele sabe fazer bem? Alguém quer se arriscar? Não sei se a própria Jéssica quer responder de novo, né? Ou alguém gostaria de me ajudar, né, a pensar isso. Olha, como é que vocês explicariam? Tenta explicar para um jovem, um adolescente, o que é uma liderança humanizada. O que vem à cabeça, né? Um líder humanizado faz o que diferente dos líderes que talvez não sejam ainda tão humanizados, né? Qual que é A a princípio, competência principal? Ah, por favor, Tadeu, fala aí. Vamos lá. acredito que pelos aprendizados, né, até agora, com o professor, é muito da capacidade de enxergar o ser humano como um ser integral, né? Não é só uma pessoa que está executando uma atividade, mas sim tem toda uma série de outros elementos que compõem aquele indivíduo, né? Fantástico, Tadeu. Você sabe que eu queria até um vídeo, um case de um líder humanizado, que a característica principal dele é que ele tem o que eu chamo de olhar fertilizante. Ele olha para a pessoa não como a pessoa que ela é, mas como a pessoa que ela pode ser. Eu falo que ele tem um olhar assim, olha, essa pessoa aqui tem talentos que ainda estão ocultos. E ela tem uma vida que vai além do trabalho. Então ela quer enxergar essa pessoa como uma pessoa integral, com toda a sua potencialidade. E é isso que o Tadeu falou, pessoal, perfeito. A Jéssica disse, esse líder sabe ouvir, né? Boa, Jéssica, talvez o principal, vamos dizer assim, atributo emocional é a capacidade de acolher, né? De ouvir. E a Rose falou: olha, ele é um líder que se interessa pelas pessoas, tem empatia por elas. Eu concordo com tudo isso, tá, pessoal? Mas eu tenho um conceito que também atravessa um pouco essas ideias. Eu queria, mas traz um elemento novo. Eu queria compartilhar com vocês num vídeo. Então, só trouxe um vídeo para essa live, para esse evento, e é esse vídeo aqui, que se chama O que é e o que não é a liderança humanizada. Nós utilizamos esse vídeo no programa. O programa evoluiu muito nos últimos 2 anos, tá? Ele tá, eu digo que todo esse tipo de treinamento, pessoal, ele passa por um processo de maturação. Assim como uma pessoa amadurece, um programa também amadurece. Então ele chegou agora no momento de maturidade e ele tá, por isso que ele está indo muito bem. E esse vídeo é um vídeo que eu fiz lá na origem e continua sendo utilizado com bastante sucesso. Deixa eu passar para vocês com áudio, né, para que vocês possam ouvir também o que fala o vídeo. É alguns minutos só. Então nós vamos continuar aqui na nossa jornada. Vamos lá. Liderança humanizada não é a cartilha do chefe bonzinho e assistencialista para se contrapor à do chefe durão e autoritário.
também não é um entre muitos estilos de liderança. Então, o que ela é? Na Caminhos Vida Integral, chamamos de humanizado o líder que chega a uma compreensão ampla e profunda do fenômeno humano. E por essa razão, decide aprimorar as suas intenções e suas práticas de liderança com 3 objetivos principais. 1. Reduzir ao máximo as fontes de estresse crônico no ambiente de trabalho. 2. Cultivar os fatores geradores de engajamento individual e coletivo. E 3. Contribuir para o florescimento máximo dos potenciais das pessoas enquanto elas trabalharem sob sua liderança. Os líderes estão numa encruzilhada. Todos nós estamos nessa encruzilhada, ser ou não ser. O caminho do não ser é tornar tudo um algoritmo. É fazer com que o trabalho seja supervisionado ou super otimizado, mas de uma forma robótica. O ser humano se torna um robô. Ele segue uma pauta hiperinteligente, mas que foi criada por uma inteligência artificial. Onde está a liberdade humana nisso, né? O outro caminho, o caminho do ser, é justamente ao contrário. Seria esse o grande momento da evolução da liderança, em que o líder propiciará a cada liderado a liberdade de expressão plena. Quem é você na sua singularidade criativa? Essa oportunidade é única. E a liderança humanizada significa dar aos indivíduos um papel de protagonista criativo, protagonistas criativos da realização de todas as coisas dentro das organizações. Estamos falando então de alguém que pode entender de negócios, de processos, de estratégias, de marketing, de busca por resultados, mas considera que os seres humanos, sua saúde e seu desenvolvimento vêm em primeiro lugar e que a arte de liderar com efetividade no século XXI passa pela capacidade de equilibrar e harmonizar os conteúdos de liderança que se encontram nos 4 quadrantes da matriz integral, segundo o modelo desenhado pelo filósofo Ken Wilber. Como cada colaborador se sente, como e quanto cada colaborador está se desenvolvendo. O propósito e os valores são claros, compartilhados e exemplificados? Os sistemas e processos estão alinhados ao bem-estar, ao desenvolvimento dos colaboradores e ao propósito e aos valores da organização? A compreensão mínima do fenômeno humano começa com uma atitude não dogmática e um esforço interdisciplinar que combina os saberes da psicologia, da neurociência, da antropologia e das experiências concretas de liderança e suas consequências em todos os tempos. Ninguém se torna um líder humanizado por frequentar um curso ou um workshop, mas a reflexão bem conduzida sobre o contexto no qual a liderança humanizada vai se tornando imperativo nas novas realidades complexas em que vivemos, pode favorecer e impulsionar a metamorfose que nos aguarda no horizonte. Então, a liderança humanizada, ela começa a ser desenvolvida, né, com vários formatos aí que a gente pode trazer para as empresas antes da pandemia, né? E ela vai desafiar, então, esses modelos de liderança que estão em crise atualmente, né? Elas funcionavam bem até o final do século XX, há um pouquinho ainda no século XXI, mas estão perdendo cada vez mais a sua capacidade vamos dizer assim, de funcionar bem, de ser efetivos no século XXI. É a transição que está acontecendo.
né? Por exemplo, a gente quer pessoas mais engajadas, empreendedoras, proativas, criativas, abertas a mudanças, resilientes, adaptáveis, capazes de lidar com complexidade, que aprendam bastante, que sejam colaborativos, cheios de energia. É o ideal de todo RH, é o ideal de todo líder. A gente quer essas pessoas assim, né? Mas será que a liderança está preparada para criar esse tipo de ambiente, de formar essa postura humana, sustentar esse tipo de, vamos dizer assim, de forma de liderar mais humana, né? A maioria dos líderes não estão preparados para isso, não está. E a gente não deve culpá-los, tá, pessoal? Eu já há muito tempo não tenho uma postura julgadora do líder que é bruto ainda, que ainda não, que trata as pessoas de uma forma fria, ou então de forma muito, vamos dizer assim, descontrolada, ou então simplesmente tenta usar as pessoas e dane-se problemas pessoais lá fora, tal. Todas essas mentalidades, elas vêm de um passado que nos condicionou a isso. E para aprender a fazer diferente, a gente precisa, então, de novas ferramentas e novos saberes. É isso que a educação faz, né? A educação vai mudando a forma de comportamento da sociedade. E o programa foi desenhado para resolver essa transição, né? Ou pelo menos para encaminhá-la. Os três grandes objetivos devem ser bem enfatizados, tá, pessoal? É reduzir os fatores de estresse crônico no ambiente de trabalho, e a gente traz bastante a neurociência para ajudar nisso. Aumentar os fatores de engajamento das equipes. Também estamos trazendo muita pesquisa agora, mais atual, sobre como mexer nesse aspecto do engajamento e estimular o florescimento do potencial individual dos colaboradores. É o desenvolvimento humano mesmo, né? A palavra florescimento vem da psicologia positiva, que é o Dr. Martin Seligman, né? Assim, tem toda uma facilitação interativa. É um programa bastante ele é cheio de tarefas para os participantes irem cumprindo de maneira individual ou coletiva, para que eles experimentem um pouco mais essa forma de ser do líder que é nova. E eles saem do programa com ferramentas que podem ser aplicadas no dia seguinte. Então tem uma mentalidade muito prática nesse programa, tá? Indicado para todos os líderes e pessoas e times, né? Essa matriz que apareceu aí no vídeo mostra que o líder integral ele deveria trabalhar bem esses quatro aspectos. Olha, o bem-estar de cada um, o desempenho de cada um, a aderência aos valores da cultura da empresa e os resultados organizacionais sistêmicos, né? Isso seria o ideal em um líder, né? Geralmente a gente dá mais ênfase ao lado objetivo. Os últimos 300 anos de liderança nos ensinaram muitas técnicas, ferramentas e ideias que são perfeitos para a objetividade, mas são muito ruins para a subjetividade, que é o bem-estar e a questão dos valores, né? Então, o que a gente vai fazer nesse programa é nivelar esses quatro quadrantes. Não é abrir mão de um para ter o outro, mas trabalhar todos os quatro. De tal modo que a empresa tem um capital, não somente financeiro como resultado, mas um capital humano, um capital psicológico, um capital cultural altíssimos, né? A ideia é que a empresa aprenda a criar, vamos dizer assim, uma gestão integral, tá? Isso é que é a liderança humanizada. E outra coisa que a gente tem trabalhado é a ideia de alinhar os propósitos. Uma coisa que ajuda muito a humanizar é que todo mundo esteja alinhado no mesmo propósito. Cada indivíduo, cada equipe e a organização. E a gente descobre que grandes empresas não fazem bem isso, tá, pessoal? Médias nem fazem, pequenas nunca começaram a fazer. Então, diz assim, olha, é muito importante fazer esse alinhamento. As empresas geralmente têm um propósito, uma missão organizacional, mas a gente precisa trabalhar também no nível das equipes para alinhar bem isso, e no nível individual, que é o nível mais crítico, é onde tem a carne e o osso, que vai dar o seu sangue, sua energia para as coisas acontecerem. E precisa estar tudo muito bem alinhado, e a gente procura propiciar bem isso, né? Bom, falei de liderança, falei de autoconhecimento, liderança humanizada, né? Agora eu vou falar de um terceiro hit, pessoal. Vamos dizer que provavelmente é o último hit aqui que eu quero mostrar para vocês, mas que também não é tão recente, mas que agora está se tornando um hit para nós também, que é o seguinte. Durante a pandemia, o pessoal da Embraer me ligou, o pessoal do RH da Embraer. Luciano, você tem aí o livro do Patrick Lencioni, Os 5 Desafios das Equipes? Você poderia vir aqui fazer um team building com base nesse livro, e eu admiti, na época da pandemia, acho que foi 2020 ou 2021, falei, olha, eu realmente não tenho o livro, mas eu vou comprar. Se vocês estão buscando, é porque deve ser relevante. E aí,
eu comprei o livro, gostei muito do livro, li o livro, pensei no livro e achei uma forma muito própria, muito nossa da Caminhos, de criar uma vivência de team building, que vai trabalhando os 5 momentos que o Lencioni fala que são importantes para você criar um time bem integrado e de alto desempenho. Então, é uma vivência integradora. É o que a gente chama de um team building. Sai com um time, sai da empresa, faz um retiro ali num hotel, num espaço legal, e vamos fazer uma vivência. Não precisa subir em árvore, tá, pessoal? É uma coisa mais simples do que isso. Uma boa sala, né, com uma vista bonita, já está ótimo, né? A gente fica num espaço agradável, né, um coffee break legal. E o importante é que nós vamos fazer algumas vivências ali. No primeiro momento, para responder à questão da confiança. Como é que a gente aumenta a confiança, que é a grande cola das equipes, entre os membros de uma equipe? A gente tem que se conhecer melhor. E não, a gente tem que se conhecer melhor nos aspectos de sucesso e fracasso. Então, eu criei uma metodologia para a gente poder falar mais disso tudo e se conhecer nesse processo, né? Depois, nós temos que ter um método para resolução de conflitos. É isso que o Lencioni fala. Então, a gente vai trazer esse questionamento. Como é que vocês lidam com o conflito? Muitas equipes fogem do conflito e outras tornam o conflito uma espécie de guerra interna que afasta as pessoas e destrói a confiança. A única saída é aprender a transformar o conflito em inovação. E é possível se a gente aprender a ter alguns cuidados na forma de comunicação interpessoal. E é isso que a gente dá para as equipes, né? Aliás, elas vão sair dessa segunda etapa, elas vão criar um código de comunicação interpessoal que vai ser dela, é muito autêntico da equipe, né? Sob nossa orientação. Depois, esse terceiro ponto eu acho crítico, que é assim, se para a gente poder estar comprometido com um projeto, uma iniciativa, a busca de uma meta, tem que todo mundo concordar? Tem que haver uma espécie de convergência total? Todo mundo, a gente fala que todo mundo ter a mesma opinião, né? Seria quase que uma unanimidade. Todo Não, mundo vestir a camisa, né? não, a ideia é a seguinte: a gente quer que todo mundo vista a camisa e tenha às vezes na cabeça, né, a percepção de que isso só existe se todo mundo concordar. Mas o que a gente vai ensinar aqui é o seguinte: não, às vezes a gente vai discordar, mas mesmo assim a gente precisa se comprometer. Como fazer isso? Como criar um comprometimento que vai continuar funcionando mesmo quando as pessoas discordam entre si. E é isso que vai ser trabalhado aqui, é uma metodologia para isso, né? Porque no dia a dia das empresas, você nunca vai ter consenso em tudo. Isso é uma miragem, isso não existe, né? Mas você não pode perder o compromisso, porque no momento que as pessoas não estão compromissadas, você já não tem alto desempenho, né? Então essa pirâmide precisa subir toda ela bem resolvida. Confiança na base, resolução de conflitos em seguida, comprometimento, e aí nós vamos chegar no quarto nível, que é a responsabilização mútua. Como se responsabilizar diariamente por aquilo que está acontecendo, né? Não é só saber dar um feedback de maneira correta, mas é saber abordar o outro e cobrar do outro. E a gente não sentir, não levar isso para o lado pessoal, né? Não deixar que o ego entre nesse caminho, até que no topo todos estão olhando para o mesmo lado e buscando os mesmos resultados. Tem uma frase do Lencioni no livro que eu também destaquei como a frase mais importante, que ele diz assim: olha, se você conseguir colocar todos os colaboradores de uma empresa remando na mesma direção, poderá dominar qualquer indústria, em qualquer mercado, contra quaisquer competidores, em qualquer época. O Patrick Lencioni, né? Então é isso, tá, pessoal? A gente faz essa vivência em 8 horas, é indicado para qualquer time que busca integração e aumentar a produtividade coletiva. Em alguns casos, quando a gente manda uma proposta para uma empresa, a gente geralmente depende do que ela está nos pedindo, né? Porque nós também trabalhamos de uma forma muito customizada. Antes de terminar, eu vou falar isso, que a gente tem criado programas únicos para clientes que querem soluções únicas, né? Sim, nós também fazemos isso. Mas vamos dizer que uma empresa tenha nos procurado para dizer assim: ó, nós precisamos melhorar o desempenho de uma equipe e o desempenho dos líderes dessa equipe, ou de várias equipes, né? O desempenho de algumas equipes e os seus líderes, né? Então a gente poderia trabalhar nessa sequência de passos aqui. É muito comum uma proposta nossa seguir esse método. Olha, um kickoff, que é um momento de preparar as pessoas para
uma jornada de desenvolvimento, depois a trilha do autoconhecimento, que começa justamente com a jornada do autoconhecimento, aquela ferramenta que vocês viram. Então, todos os líderes passam a se conhecer melhor. Depois, a sessão de team building, a mentoria de aplicação, que a gente faz a mentoria, a gente não quer deixar o líder com as ferramentas na mão e as práticas na cabeça, mas ele às vezes hesita, né? Ele não põe em prática, ele falha em fazer. E a gente, através da mentoria, a gente consegue dar segurança a ele de que vai funcionar e ele vai lá e faz. E no momento que ele começa a fazer e se torna um hábito, aí a liderança dele mudou, né? E no final ainda de um processo como esse, a gente aprende tanto sobre os líderes e sobre as equipes que a gente é capaz de dar um relatório para os sponsors, que geralmente são o RH, né? De como é que está, um diagnóstico mesmo, onde é que vocês estão com essas equipes e com essas lideranças, né? A gente apresenta isso de uma maneira bem completa, tá? Bom, o que eu tinha de mais importante para dizer a isso, e já são 4h51, eu não quero passar de 5 horas, tá, pessoal? Que começou às 4, né? Mas nesse finalzinho, só dizer o seguinte: recentemente também fui instigado por um colega meu a criar um programa baseado na obra do o grande pesquisador Jim Collins, tá? Então, ele se chama, eu estou chamando ele de Vencer e Durar. Vencer e Durar, porque os grandes livros do Jim Collins são Empresas Feitas para Vencer, Empresas Feitas para Durar, né? E ele tem uma ótica assim muito interessante, que é assim a olhar a sustentabilidade, como tornar as empresas mais sustentáveis. Então, eu reestudei a obra dele, do Jim Collins, e transformei isso num workshop também bastante dinâmico e interativo, muito indicado para a diretoria das empresas discutirem essa visão do Jim Collins sobre a sustentabilidade. Então, é uma pausa para a diretoria refletir sobre a sustentabilidade da empresa. Tá? E eu faço eles pensarem, até criarem alguns entregáveis para pensar se a direção da estratégia, o pensamento de continuidade da empresa, o legado da empresa estão sendo realmente bem direcionados, né? Faço isso de uma maneira um pouco lúdica também, está sendo bem interessante as oportunidades que eu tenho tido para fazer esse trabalho, né? O Jim Collins diz assim, ó, empresas que têm bons resultados, mas gostariam de ter excelentes resultados, gostariam de ser diferenciadas. O que tem nessa caixa preta, né? A gente ajuda eles a resolverem, né? Muito bem. E aí, pessoal, para terminar, dizendo o seguinte: alguns clientes nossos, e eu faço questão de dar nome aqui, a MSD Saúde Animal, por exemplo, tem nos instigado a criar soluções as mais diversas, geralmente programas rápidos, né? Então a gente tem um portfólio crescente de soluções, todos eles já prontos, bem estruturados, com material bem feito, bonito, que salta aos olhos do participante, envolvente, né, com uma dinâmica de entrega, com vários temas, né? Protagonismo, que eu chamo liderando-se, agilidade emocional, produtividade pessoal e qualidade de vida, comunicação eficaz, aquisição e desenvolvimento de talentos, que a nossa sócia Cláudia Serrano tem entregue de maneira brilhante, relacionando-se, que é sobre a cultura de confiança, feedback, né, como trabalhar o feedback sem medo, o feedback é a diferença entre dar um feedback ou fazer um coaching do desenvolvimento do seu colaborador, né? Tudo isso, tá, pessoal, tá aqui, já temos prontos em programas menores, pílulas, né, que podem ser trabalhadas online, rápido, 3h30, um meio-dia aí que a gente trabalha com o pessoal, né? E outros assuntos vêm surgindo de tal forma que a gente diz assim, nós somos também uma casa produtora de conhecimento, né? Nós estamos sempre criando programas novos, todo ano eu crio programas novos, né? Ou sou chamado para participar de programas grandes. Atualmente estou participando de um programa da Syngenta, eu fui certificado por uma instituição norte-americana, programa grande junto com o pessoal da arquitetura RH, as nossas sócias, tal. Então tudo isso vai gerando o quê? Um painel de conhecimento atualizado sobre o mundo corporativo, como as coisas funcionam para formar líderes, né? E nós estamos muito felizes com o desenvolvimento da Caminhos durante esses 10 anos, quase 10 anos, né, que nós vamos completar. Então, eu queria aproveitar um momento para agradecer a Anabela, que está aqui, que foi quem deu um impulso importante lá no início. Acho importante gravar isso, né? Quero agradecer meus sócios, a Isa, a Cláudia e o Léo, né? Também têm sempre nos apoiado. E também falar que a gente tem muito orgulho dos clientes que temos atendido,
né, do trabalho que temos entregado, dos resultados que temos obtido. Geralmente as nossas relações com clientes são relações duradouras, né? E é isso que a gente quer poder ajudar, proporcionar soluções para um mundo que está em crise, e continuar formando líderes que sejam líderes é, que sabem como lidar com pessoas, tá, pessoal? E sabem como conciliar esses dois aspectos tão difíceis de conciliar, que é trazer o melhor resultado empresarial, mas ao mesmo tempo manter um ambiente em que as pessoas possam crescer de maneira saudável, uma saúde mental real, né? Um ambiente adequado. Nós vamos viver um momento em que isso se tornou muito crítico e a Caminhos Vida Integral não tem esse nome por acaso. Nós queremos proporcionar caminhos de vida integral, né? É isso, pessoal. Queria agradecer demais a todos que acompanharam a nossa conversa, né? Foi uma conversa simples. Se alguém tiver alguma pergunta, viu, Tadeu, algum comentário, fiquem à vontade, tá? Queria, enfim, o pessoal que está aí quietinho, mas está ouvindo também, né? Queria mandar o meu abraço, né? E Rose, gravamos tudo, tá? Para que você também possa, porque a Rose é uma parceira nossa e às vezes ela precisa mandar uma mensagem para alguém de o que a Caminhos faz. Agora temos isso gravado para você poder distribuir aí também, tá? Para o pessoal que tiver interesse. É isso. Marcos Félix também aqui conosco, ele que é o responsável pelo toda a parte técnica aí de vídeos, né, que a gente cria e também agora o podcast Café com Pequi. Vem aí o nosso próximo episódio. Onde o pessoal pode achar o Café com Pequi, Bela? Pode falar aí? De No repente? nosso canal do YouTube e É. também na Apple, nos podcasts da Apple e também no Spotify. Boa. Então é um bate-papo mais leve, pessoal, sobre temas assim, até poesia entra, né? É uma coisa bem legal, mas no fundo está tudo ligado por um único fio, que é desenvolvimento humano. Como ajudar as pessoas a atingirem melhor o seu potencial. No fundo é isso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Bom final de semana para todo mundo.